Olá, meu carioca do Amazonas. Olá, meu baiano do Paraná. Seja bem-vindo a mais um episódio desse canal aqui. Lê essa notícia comigo, você sabe que eu sou sobrevivente, né? Namorada de jogador de clube pernambucano é acusada de xenofobia contra nordestinos. Veja vídeo. A influenciadora Caroline Ribeiro Klaus está sendo acusada na internet de praticar xenofobia contra nordestinos. Ela é namorada do zagueiro Claudinho, ex-jogador do Ituano. Ituano é o nome de um time? E que recentemente foi anunciado como reforço do Retrô FC Clube de Pernambuco. Tá, vamos ver a treta aqui. O que foi que a mulher falou? Em um vídeo publicado nos stories do seu perfil oficial, Caroline dá a entender que os nordestinos são preguiçosos após reclamar de ter a parede da casa destruída durante a entrega de uma máquina de lavar. As imagens foram compartilhadas pelo influenciador conhecido como Rafael TikTok e causaram revolta na web. Vamos ver o vídeo aqui. Temos uma máquina de lavar e uma parede destruída. Porque pra máquina entrar a gente teve que tirar o mármore lá da parede. Então, é isso que vocês vão ver, porque eu acho que eles não vão querer arrumar. Nordestinos. Eu normalmente não assumo lado numa treta não, mas foi bem complicadinho, né, esses stories. Outra notícia, xenofobia contra nordestinos na época de eleição fez número de denúncias disparar na internet, mostra pesquisa. SaferNet registrou 10.686 queixas do crime no ano passado, alta de 874% em comparação com 2021. Outra notícia, se fosse no Nordeste, definitivamente não é o momento de fazer comparações com o Rio Grande do Sul. A maioria das pessoas atingidas pela chuva são pobres e essas são vítimas como nós. Basicamente, quando teve as enchentes, o pessoal do Nordeste de outros estados, né, praticando xenofobia com a galera do Rio Grande do Sul, que tava, pelo amor de Deus, numa situação devastadora, né? Outra notícia, Justiça Federal condena vereador de Caxias do Sul por xenofobia contra baianos. Sandro Fantinel foi condenado a 3 anos de reclusão em regime aberto, pagar indenização de 50 mil por danos morais coletivos e cassação do mandato. Decisão cabe recurso. E a última notícia, pra gente se situar completamente aqui, enchentes no Rio Grande do Sul. Piadas e memes são outro desastre na tragédia. Olha só o aviso aqui, ó. Alerta, este artigo contém conteúdo sensível. Eu não sei vocês, mas isso só me dá mais curiosidade pra ler. Aí a gente vê aqui as piadinhas, né? Mas, gente, o nome não é Rio Grande do Sul? Desculpa, kkkk. Que engraçado, né? Engraçado pra caramba isso aqui. Eu vi muitas pessoas do Rio Grande do Sul falando que no Nordeste não tem água. Do tipo, né? Agora tem água no Rio Grande do Sul. Bom, muito triste isso daqui, né? Com isso, a gente vai vir aqui pro nosso mapa mental, em que eu quero conversar com você sobre xenofobia, do porquê os próprios brasileiros se odeiam. Mas antes de dar início a esse vídeo, nós temos que partir pro nosso alerta anti-mimimi. Por quê? Porque é o seguinte, eu sei o tipo de público doentinho que esse tipo de vídeo atrai. Então eu vou deixar uma coisa bem clara logo agora no início pra você, meu amor. Se você falar mal de qualquer região do Brasil, você vai ser bloqueado nos comentários. Qualquer uma. Pensa muito bem antes de falar. Todos os comentários que você já publicou nesse canal vão estar ocultos pra sempre se você for xenófobo nos comentários. Inclusive, os comentários que você fizer no futuro. Se eu te bloquear agora, você pode comentar pra caramba no futuro que só você vai ver o seu comentário. Mas aí, sobrevivente, você vai perder engajamento. Eu não me importo, cara. Eu não me importo. No vídeo anterior eu pedi pra galera se desinscrever do canal, basicamente. Então, eu tô sossegado com isso. Esse vídeo aqui não é um convite pra você destilar o seu ódio. Tem gente que é especialista em reclamar de xenofobia sendo xenófobo. Mas porque os nordestinos, na verdade... mas os sulistas, as enchentes, na verdade, foram castigo divino. Por quê? Porque é o meu ovo, tá? Vamos colocar os pingos nos is logo agora no início. Você foi avisado e vocês sabem que eu tô sempre de olho aqui nos comentários. De coração, que pena que você sofreu xenofobia, mas não é sendo xenófobo com outro estado que isso vai mudar. Sobrevivente, mas o que é xenofobia? Você tá falando xenofobia, mas eu não sei o que é isso. Xenofobia é basicamente um preconceito que você tem ou um ódio irracional contra pessoas de fora. E podem ser pessoas de fora do país, mas podem ser pessoas de fora também do seu estado ou da sua cidade. Sabe aquela zoeira de que o pessoal do sul ou do sudeste ou o pessoal do nordeste, ou que falam que pessoas do norte são todas índios e que não são inteligentes? Isso é xenofobia. O nome ele vem do grego, né? Xenos, estrangeiro, phobos, medo. Fica aí a curiosidade pra quem gosta dessas paradas. Só que, cara, não é medo de quem é estrangeiro. É um comportamento que pode ser alguns comentários preconceituosos, como a gente vê na internet pra caramba, até violência física e perseguições políticas, como a gente vai ver sobre o Nordeste também.
Eu entendi, sobrevivente. Então só quem sofre xenofobia são os nordestinos, né? Porque eu vejo que só aparece na mídia coisa que os nordestinos sofrem. Quando é alguém do Sudeste, sobrevivente, o pessoal fala que xenofobia é crime e crime é coisa de carioca. Aí pode zoar, né, sobrevivente? Aí que tá, não é só o Nordeste que sofre xenofobia. Aqui no Brasil todo mundo se odeia. É engraçado demais isso, chega a ser trágico. É claro que eu acabo vendo, né, eu já morei em 6 estados do Brasil. É claro que eu acabo vendo muito mais discriminação e muito mais preconceito contra nordestinos. Mas essa é a minha realidade de vida. Eu acredito que corresponde à maioria dos casos também. Mas a gente não pode fechar os olhos para a xenofobia em relação a outros estados. E de forma alguma a xenofobia lançada contra o Nordeste pode servir de justificativa para nordestinos também se defenderem sendo xenófobos. E sim, os nordestinos muitas vezes são vistos como a escória do país. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando mal deles assim. Os nordestinos, eles enfrentam um preconceito, cara, há muitos anos. Porque eles são vistos como mão de obra barata. Se alguma cidade precisa de alguma construção, se alguma cidade precisa de mais homens para trabalhar, pensam magicamente em, vamos abrir uma proposta para o Nordeste? Vamos avisar que nós vamos dar alojamento, um salário digno, que não é tão digno assim, e vamos contratar aquela galera mais bruta, porque eles sabem trabalhar mesmo. Para quem não vive no Nordeste, a visão sobre nordestinos quase sempre é negativa, pelo menos em relação à minha experiência de vida, né? Eu posso estar errado em relação a isso. Só que muitos veem nordestinos como gente sem educação, no sentido de educação formal mesmo, gente que não estudou direito, gente que não terminou o ensino médio, gente que é analfabeta funcional. Alguns são vistos, inclusive, como animais barulhentos por muitas pessoas. Basicamente, quando algum estado começa a ficar mais violento ou começa a ficar mais barulhento, é comum escutar que a baianada chegou ou que os nordestinos chegaram para estragar tudo, justamente porque nordestinos têm um aspecto tem uma característica mais sociável, mais quente, por assim dizer. E se tem um momento em que a xenofobia contra nordestinos realmente explode, é em época de eleição, como a gente vê esse mapa dividido aqui, em que tudo que tá azul escuro, isso é azul escuro, isso é roxo? Eu não sei que cor é essa. Tudo que tá nessa cor aqui foi o Bolsonaro que ganhou, os estados em que Bolsonaro ganhou, e tudo que tá aqui de vermelho foi o que o PT ganhou, o que o Lula ganhou. Então toda vez que um candidato de esquerda vence, chove comentários do tipo: se não fosse o Nordeste, o Brasil seria um país de primeiro mundo. O Nordeste atrasa o Brasil, que saco eles de novo. Esses miseráveis vendem um voto por um saco de arroz e depois reclamam quando o Brasil tá ruim. É como se o Nordeste fosse culpado por tudo que dá errado no país, enquanto o resto do Brasil finge que os problemas políticos não existem nas suas próprias regiões. É engraçado que, quando políticos corruptos são eleitos em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Brasília mesmo, ninguém diz que essas regiões atrasam o país. E essa guerrinha de esquerda e direita acaba fazendo com que as pessoas se odeiem ainda mais. Sobrevivente, mas eles são os culpados sim. Se não fosse eles, o Lula teria perdido. Mas aí que tá, você pode não concordar com o voto dos nordestinos. Você pode não concordar, é seu direito, inclusive. Mas odiar nordestinos pelo seu voto, ou achar que se fosse outro presidente o Brasil também estaria às mil maravilhas, é inocência sua. O Brasil poderia estar menos pior, isso aí eu concordo. Mas nem de longe estaria às mil maravilhas. E detalhe, eu concordo você pensar sobre isso. Eu quero que Lula e Bolsonaro se explodam, certo? E na internet isso é algo que me entristece muito. A xenofobia contra o Nordeste também tem algumas raízes que são históricas, basicamente. Por muito tempo, o governo brasileiro investiu mais no Sudeste, deixando o Nordeste numa situação ruim mesmo. E isso gera aquele negócio de é o Sul e o Sudeste que sustentam o Nordeste. Mas você acha que isso aconteceu do nada? Claro que isso gerou várias migrações para São Paulo e para o Rio de Janeiro, que criou um ressentimento local. A população, na época, achava que os nordestinos eram uma concorrência no mercado de trabalho. E a gente tem que falar também da nossa querida TV Globo, em que a mídia ajuda a reforçar, os estereótipos nordestinos. Como se o Nordeste fosse sempre um local de seca, de pobreza. Cara, já imagino o Feno voando na tela, um Luiz Gonzaga tocando. Ao invés de mostrar que o Nordeste tem milhares de culturas diferentes, inclusive lá dentro. Todo mundo fala com sotaque carregado em novela, né? Oxe, painho, você não separou meu cuscuz, não? Eu acho que esse foi o pior sotaque de nordestino que alguém já tentou imitar na história do YouTube. Mas tem também o famoso filtro amarelado do México. Sem falar naquela história que o pessoal fala, né, que é o Sul que sustenta o Nordeste. E por que essa história acaba sendo verdade? Porque a gente vê aqui, tem um mapa aqui nesse post, eu acho. Pronto, tá aqui. Todos os mapas que estão em vermelho significa que eles deram mais dinheiro para a União do que eles receberam. E todos os estados que estão em azul são estados que mais receberam dinheiro da União do que contribuíram. Em resumo, o Brasil, ele funciona
de forma que os estados que arrecadam mais dinheiro ajudam a desenvolver os estados que ganham menos dinheiro. E tem muita gente que entra naqueles movimentos separatistas porque dizem assim, se esses estados aqui são mais ricos, geram mais renda, é só a gente cortar o mapa no meio, e aí quem tá em cima se lasca, e a gente tem uma vida melhor aqui embaixo. Só que lembrando, é um fator histórico o fato do Nordeste e de grande parte do Norte não ter tantas condições de se manter sozinhos assim. Não é que o pessoal daqui debaixo do mapa é especial, é que pelo contexto histórico, essas áreas foram mais valorizadas, enquanto essas áreas aqui sofreram bastante. E aí o pessoal reclama assim, mas aí o povo nordestino só vota no Lulo. Porque durante muitos anos o PT acabou tendo forte influência porque passou a impressão que era o único governo que ligava para o Nordeste. Você entende a fidelidade dos nordestinos ao PT, ao Lula, por exemplo? Basicamente porque foi um dos poucos governos que passou a impressão de se preocupar com o Nordeste. Se eles se preocuparam de verdade, aí é outra história. Só que aí, beleza. Se tem essa parada do Sul sustenta o Nordeste, então por que não desenvolver o Nordeste para ele não depender mais do Sul? Porque assim, o Sul sai ganhando e o Nordeste sai ganhando. Porque isso vira um exibicionismo. As pessoas não pensam que para o Nordeste não sobrecarregar o Sul, a gente deveria investir no Nordeste. Só que não um investimento que já se faz, aquele investimento de tá indo dinheiro aí. Seria um investimento mais preciso, pensando numa independência futura. Porém, vamos ser muito sinceros aqui. Os nordestinos, eles não são os únicos que sofrem xenofobia e muitas vezes eles são os agressores, dependendo da situação. A gente tem como exemplo aqui o Norte. Se tem uma região que sofre xenofobia calada, é o Norte. Porque enquanto todo mundo fala da xenofobia contra o Nordeste, que lógico que existe, pelo amor de Deus, pouca gente se lembra que o Norte também é tratado como se fosse um local isolado, como se fosse o mato, o quintal do Brasil, como se fosse um território desconhecido no meio do nada. E você sabe o que é pior? Muita gente acha que não tem preconceito contra o Norte porque nunca viu um nortista. A própria palavra nortista soa engraçado para quem não é do Norte. Porque a gente pensa em sulista, a gente pensa em nordestino, a gente não pensa em nortista. E sabe por quê? Porque a maioria dos ignorantes que vivem nos grandes centros acha que o norte inteiro é uma floresta sem gente, sem cidades, sem nada. Isso me lembra muito do vídeo do Restart. Olha só o que... Acho que era o baterista do Restart. O que ele falou? Agora o Thomas pergunta... Ele faz a pergunta. Pô, deve ser meu cover. Pergunta se... Ela comenta aqui que vocês já tocaram em muitas cidades e ele pergunta se tem alguma que ainda não tocaram e gostariam. Pô, isso aí tem muitas cidades. Acho que eu queria muito tocar no Amazonas, velho. Imagina se tocar no meio do mato, assim, sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente, civilização. Seria bem legal tocar pra lá, pra parte que a gente acha que não tem. Cara, isso é um absurdo, né, pô? Você nem tem... Você tem civilização. Mas olha só, olha a risadinha sem graça da repórter. Se tocar no meio do mato, assim, sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente, civilização. De novo. Seria bem legal tocar. Seria bem... O cara já pediu desculpas por isso, tá? Esse foi um episódio bem antigo já. O cara já pediu desculpa por esse vacilo, por esse desconhecimento de geografia. Mas enfim, em relação ao norte, se tem uma ignorância geográfica absurda. Ainda tem gente que acha que Manaus é um vilarejo com meia dúzia de casas no meio da mata, que os caras viram um pro outro e ao invés de bom dia, eles fazem... Pelo amor de Deus, bicho. Você nem só vai sair no microfone que eu fiz agora. Mas pergunta pra qualquer nortista quantas vezes eles já ouviram essas pérolas aqui. Na verdade, em Manaus, eu acho que todos moram no meio da floresta. Mas peraí, tem internet? Tem internet no norte? Peraí, quer dizer que vocês vão pra escola de barco, não é? Porque tem muitos rios, né? É verdade que os casamentos lá são feitos com os pajés das tribos? É verdade que toda criança manauara, ou manauense, aprende a falar tupi-guarani na infância? É sempre os comentários sem sentido, assim. Sem falar nos estereótipos, né? Além do clássico vocês moram na selva, tem ainda a ideia de que todo nortista tem cara de índio. E falam como se fosse algo negativo. Nem todo nortista tem cara de índio e os que têm admiram a própria cultura, a própria história deles. Sem falar que quando pensam no norte, a galera imagina um grande zoológico que tem boto cor-de-rosa, que tem dragão de Komodo, que tem gente que acha que tem leão no Amazonas. Tem gente que acha que a galera vai trabalhar montada em jacaré. Cara, é um absurdo. Chega a ser engraçado o nível de desconhecimento da pessoa. Bom, partindo para o nosso querido Sudeste. Cara, aqui é um ponto que eu acho muito engraçado.
engraçado. Se tem uma coisa que une o Brasil inteiro, é falar mal do Sudeste. É incrível, é incrível. Ai, sobrevivente, mas paulista e carioca não sofrem preconceito. Eles têm emprego, eles têm prédios, eles têm a liberdade, sobrevivente, eles têm praia. Cara, diferente de outras regiões, o Sudeste ele não recebe xenofobia disfarçada de pena, como é com o Nordeste ou como é com o Norte. A xenofobia em relação ao Sudeste é destilação pura de ódio. O pessoal zoa mesmo o Sudeste. Se tem um estado que virou saco de pancada do Brasil inteiro, é São Paulo. Paulista é chamado de metido no Nordeste, de explorador no Norte, de insensível no Sul e de folgado em qualquer outro canto. Os próprios paulistas se odeiam, cara, é incrível. E não importa se o cara é da capital, do interior, da periferia, sempre vem aquele estereótipo de, ai, a elite paulistana. Só que o que é que ninguém lembra? Que a maioria dos paulistas de hoje são descendentes dos nordestinos que migraram pra lá décadas atrás. Então o preconceito do paulista muitas vezes é um preconceito contra os próprios brasileiros que construíram São Paulo. E aí vamos falar da galerinha carioca. É sempre os memezinhos, né, de um caso de bala perdida. E é bizarro como o Brasil trata o carioca como se fosse um estereótipo ambulante. Eu não tenho xenofobia. Xenofobia é crime, crime é coisa de carioca. É claro que é uma piada. É claro que é um meme. Mas isso acaba entrando no inconsciente coletivo das pessoas. O Rio, ele já foi o centro do Brasil, mas hoje, em vez de investimento, é só piada que os caras recebem. É só desprezo. E a cidade tem muitos problemas, é lógico. Mas isso não significa que todo carioca seja um criminoso esperando a primeira chance de assaltar você. Eita, lá vem um carioca, esconde a carteira. Sempre as piadinhas nesse nível. E os nossos queridos capixabas, hein? O Espírito Santo, ele sofre xenofobia de um jeito um pouquinho diferente, basicamente sendo ignorado. Ninguém liga pra Espírito Santo. Alguns nordestinos ou alguns nortistas iam falar, eu preferia ser esquecido do que ser zoado. Eu entendo. Então, se você perguntar pra um brasileiro médio quantos estados tem o Brasil, muitos esquecem que o Espírito Santo existe. Capixaba sempre tem que ouvir a piadinha de que mora na praia de São Paulo, ou que o estado é só uma estrada entre o Rio e a Bahia. E o que está por trás disso tudo? A questão é que o Sudeste é visto como o centro econômico do Brasil. E isso gera ressentimento dos outros estados. O Nordeste e o Sul olham para São Paulo e para o Rio de Janeiro e veem lugares que concentram tudo. E aí outras regiões lutam por investimentos. Só que essa raiva vira alguns estereótipos e preconceitos. No Sudeste tem favelado e tem milionário. Tem nordestino e tem europeu. Tem trabalhador explorado e tem empresário rico. Tratar todo paulista como arrogante, todo carioca como malandro, ou todo mineiro como caipira, é a mesma lógica preconceituosa que muitas pessoas criticam quando falam da xenofobia contra o Nordeste ou o Norte. É a mesma lógica, mas ninguém abre os olhos para isso. Em relação ao Centro-Oeste, a xenofobia é quase sempre de um jeito meio silencioso. Não é que o resto do país, de alguma forma, odeie os goianos, os mato-grossenses ou os sul-mato-grossenses. O problema é que o Brasil não se importa com essa galera. E quando se lembram desse pessoal, é só pra reforçar alguns estereótipos idiotas pra reclamar do calor, da seca, das queimadas. Claro, o Centro-Oeste é um dos motores do agronegócio aqui no Brasil. Mas isso nem de longe significa que todo mundo é fazendeiro, todo mundo adora um sertanejo universitário e todo mundo mora no meio do mato e fala com um sotaque engraçado. Sobrevivente, mas eu fui na padaria e encontrei com a Paula Fernandes. A gente pega Goiânia, por exemplo, Campo Grande, Cuiabá. Cara, são cidades gigantescas, são modernas, a infraestrutura delas é interessante. Boa? Já não sei, né? Meus amigos que moram aí que digam. Só que o pessoal do Sudeste e do Sul ainda acha que são vilarejos de 3 ruas e um mercadinho. Isso não é só ignorância, é uma xenofobia disfarçada de curiosidade. Se um goiano ou alguém do Mato Grosso do Sul vai pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, ele já recebe aquele olhar de... Olha que bonitinho o sotaque dele. Olha como ele fala engraçado. Fala porta. Aí vocês falam tudo cantado, né? Tudo cantado, que interessante. Cara, eu sei que pra quem diz essas coisas parece engraçado. Mas não é irritante. É o mesmo preconceito que os mineiros sofrem, só que com um agravante. A ideia de que o Centro-Oeste é um lugar atrasado, sem cultura relevante e sem identidade própria. E por último, a gente tem a nossa... não tão querida Brasília, né? Brasília é a capital do país, mas ao invés de ser vista como um centro cultural, como um centro administrativo, cara, virou símbolo de tudo que não presta no Brasil, em resumo. Só que o pessoal esquece que Brasília é uma cidade como qualquer outra cidade. Tem um bando de gente comum, que trabalha, que estuda, que sofrem subemprego, que passam pelos mesmos problemas que outros brasileiros. O cidadão de Brasília não tem culpa dos políticos de merda que estão lá. Não tem culpa, só que pagam o preconceito o tempo todo. Parece tão idiota, né? A pessoa sofrer preconceito porque mora
mora numa região em que os políticos estão concentrados. A população não tem nada a ver com isso. E para finalizar as regiões, tem o Sul. E aqui é uma região que eu vejo que ninguém se importa tanto em relação à xenofobia. Eu vejo o pessoal criticar muito o Sul como agressor, e muitas vezes sulistas são, vamos ser honestos aqui, mas quando a xenofobia é contra o Sul, todo mundo fecha os olhos, porque é uma região que divide muitas opiniões. Enquanto algumas regiões são menosprezadas, são atacadas por serem consideradas inferiores, abre muitas aspas nisso, né? Isso não é minha opinião, é lógico. O Sul, ele sofre ataques por ser visto como excessivamente orgulhoso, como se fosse arrogante. Até as próprias pessoas, se for comparar com nordestinos, por exemplo, que são mais calorosos, mais amigáveis, numa interação com pessoas do Sul, até mesmo do Sudeste, essas pessoas são vistas como pessoas frias ou arrogantes ou orgulhosas, sendo que é só a personalidade das pessoas. Então, o pessoal acaba vendo o Sul como se fosse a parte desenvolvida do país, mas também vem como o chorumezinho de separatistas, fãs do bigode, fãs da tropa do bigode. E aí a imagem que o Brasil tem dos sulistas é uma imagem completamente baseada em uns estereótipos que são imbecis. Por exemplo, se um sulista comenta qualquer coisa sobre a cultura da região dele, sempre tem alguém pra soltar. Ah, o sonho de vocês é virar a Europa. Ah, mas lá só tem fã da tropa do bigode. Vocês nem se consideram brasileiros, vocês têm nojo de viver aqui. Se vocês pudessem, já teriam trazido o mapa para o outro canto do mundo. E é lógico que o Sul tem grupos extremistas, como tem em outros locais do Brasil também. Só que reduzir toda a região, cara, todo o Sul, a um bando de neonazi é tão estúpido quanto dizer que todo carioca é traficante, ou que todo nordestino é analfabeto. A grande maioria dos sulistas, cara, é de trabalhadores comuns, que nem sonham com esse papo de separatismo. A galera só quer viver a vida, sem ser associada a meia dúzia de maluco, fã do bigodinho. Ah, sobrevivente, mas lá tem sim. Toda vez encontro lá, em Santa Catarina, as células do HIT. Sim, cara, encontram. Eu não tô querendo dizer que isso não existe. Só tô dizendo que não dá pra gente resumir o Sul a isso. Outro clássico, inclusive. Qualquer menção que os sulistas digam sobre a colonização alemã que eles tiveram, sobre a colonização italiana, ou sobre a colonização polonesa, já vira motivo pra dizer que os sulistas se acham europeus. E eu vou ser bem sincero com você. Eu achei isso muitas vezes. Isso é um preconceito pessoal meu que eu tive. Porque no Sul, o pessoal se apresentava pra mim assim, porque minha família é alemã. Porque minha família é italiana. Porque eu sou italiano. O cara nasceu no Rio Grande do Sul, mas o cara se considera italiano. O cara nasceu, sei lá, em Canela, e o cara se considera alemão. Ele não fala, eu sou brasileiro, ele fala, eu sou alemão. Então, isso foi uma parada que eu tive uma certa, como é que eu posso dizer? Quebra de expectativa. Parecia que o cara queria se exibir, né? Do tipo, eu não sou brasileiro. Só que o Brasil inteiro se orgulha das suas influências culturais. Os baianos falam do legado africano. As próprias baianas, né? Com aqueles vestidos e tal, isso é herança africana. Os paulistas falam dos imigrantes italianos e japoneses. E ninguém fala nada. Aí quando é o Sul falando do Oktoberfest, quando eles estão falando Tallinn, aí vem um exército dizendo que, eles não querem ser brasileiros não, eles só querem ser alemães ou italianos, os caras se acham de outro país. Eu fico pensando, cara, eles estão valorizando a cultura deles. Eu demorei a entender isso de verdade. Hoje eu percebo que era um preconceito que eu tinha, que era xenofobia nesse caso. De que não era exibicionismo, é a simples valorização da cultura dos caras. É claro que pode ter gente que, lógico, né, que faz isso pra se exibir, mas eu acredito, cara, ser uma minoria. É um preconceito bem hipócrita. As outras regiões podem valorizar suas raízes, por exemplo, o pessoal do norte pode valorizar a cultura indígena, e aí o pessoal do sul não pode se orgulhar da cultura alemã ou italiana deles. É lógico que o sul, junto com o sudeste, eles são as regiões mais ricas e desenvolvidas do Brasil. Isso cria um ressentimento natural, onde algumas pessoas de fora veem os sulistas como os caras que não sabem o que é sofrer, porque eles não passam o que o Nordeste passou, o que o Norte passou. Só que essa narrativa também ignora que tem pobreza no Sul. Não é porque o cara é de Porto Alegre que o cara é rico. E quando os sulistas são xenófobos, o que infelizmente eu acabo vendo muito na internet, e nem de longe significa que a maioria seja, mas de quem eu vejo sendo xenófobo, infelizmente, na minha experiência de vida, que não corresponde à realidade do universo, eu acabo vendo muito mais pessoas do Sul agindo assim. Vem a ideia de que é o Nordeste que atrasa o país, que é graças a Brasília que as coisas estão assim, como se o Sul fosse realmente superior. Isso é algo bem complicado de lidar, porque ninguém se respeita. As enchentes no Rio Grande do Sul foram bizarras. Bizarras, cara. A quantidade de vida, de pessoas, de animais. Cara, tudo que você construiu na sua vida foi perdido. E tinha gente feliz com o sulista morrendo, perdendo casa e tendo a vida completamente obliterada.
Isso é algo que me deixa triste até hoje. Ver a galera rindo do Rio Grande do Sul por conta da enchente. Vendo a galera normalizando esse tipo de comportamento na internet. E aí fica a pergunta, né? Por que tem tanta xenofobia no Brasil, então? Por que isso acontece com tanta frequência? Isso acontece porque a vida aqui no Brasil é tão difícil que a gente adora arrumar um grupo pra se sentir superior. A nossa vida é tão merda aqui no Brasil que a gente procura alguém pra dizer que tá mais na merda ainda pra gente se sentir melhor. Se o preconceito não é pela cor da pele, é por causa do sotaque. Se o preconceito não é pela classe social, é pela região que a pessoa mora. O Brasil sempre se vendeu, a hipocrisia do caramba, né? Como um país acolhedor, mas na verdade tem uma cultura de preconceito interno tão grande que os próprios brasileiros conseguem se odiar. E sabe o que é mais irônico? Todo mundo já sofreu xenofobia e ao mesmo tempo já praticou também. Porque tudo isso virou competição. É lógico, é natural que cada região tenha orgulho da sua cultura. O problema é que no Brasil, esse orgulho virou uma guerra territorial. O paulista acha que carrega o Brasil nas costas e despreza quem vem de fora. O nordestino se sente injustiçado pelo preconceito que sofre e aí responde com mais ódio ao sul ou ao sudeste. O sulista se sente atacado e vai lá com bairrismo. O nortista, ele se sente esquecido e ele acaba tendo raiva do resto do país. No final das contas, ninguém quer entender o outro. Todo mundo só quer provar que sua região é melhor. Ou, como estamos no Brasil, provar que a sua região é menos pior. Ninguém deseja mais fazer o que é importante. Quer se inscrever no canal e ativar o sino de notificações e me diga aí, você já sofreu xenofobia? Me fala nos comentários, mas não responda com mais xenofobia, senão vou ter que bloquear você. Não importa se você já fez 1 milhão de comentários aqui nos meus vídeos, se você for um desgraçadinho, você vai ser bloqueadinho, certo? Enquanto você me responde aí nos comentários, eu vou agradecer aos nossos membros. Eu quero agradecer a cada um dos membros. Você pode ver as vantagens de se tornar um membro aí do lado direito da tela. Você vê os 3 níveis que tem, apoiador, aluno e patrocinador, e aí você pode se tornar um membro e receber os seus benefícios. Muito obrigado a quem se tornou membro, os alunos que estão aparecendo aí do lado esquerdo. Um abraço bem apertado a vocês. Seria impossível manter esse canal se não fosse com a ajuda de vocês. Então fica meu coração. Obrigado, 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 obrigado de verdade. E se você não pode ou se você não quer se tornar um membro, o simples fato de você assistir esse vídeo até o final significa muito pra mim, muito mesmo. Então muito obrigado pelos comentários, pelo engajamento, pelo carinho. Muito obrigado por toda a atenção, por todo o afeto e por você ser essa paçoquinha gostosa que você é. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Rusber. Agradecer também a quem? Aqui. Muito obrigado aqui. Agradecer ao Dev Victor, ao nosso querido Boladão 300% Cavalo Vulcão, ao Caminho da Liberdade, nosso canal libertário. Se você gosta de libertarianismo, recomendo o canal. E se você gosta de mangás, animes e cultura japonesa, tem o The Wanted Saga, meu presidente August Rezende, Alguém Disposto, nosso cuscuz delicioso de chocolate. Agradecer ao Marcos Vinícius, dá uma olhada no canal dele também. E agradecer ao Eduardo. Voltando aqui pro nosso mapa mental, que já tava aqui, ó. Meu Deus, já tava aqui do lado, a primeira vez que isso acontece. Eu espero que esteja tudo bem com você. Espero, por favor, pelo amor de Deus, se controla nos comentários. Eu passo mais tempo respondendo comentário do que gravando vídeo, então tenha piedade deste criador de conteúdo e comente algo bacana sobre o vídeo, comente algo que acrescente na discussão. E é isso. Obrigado por você existir. Obrigado por tudo. Um beijinho na sua O quê? Você não quer um beijinho na bundinha hoje? Você quer um beijinho aonde? Aí? Não, tira a mão daí, não. Não pode, não. Tem que me levar pra jantar antes. Muito obrigado por todo o seu carinho. A gente se vê no próximo conteúdo.